Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos detalhes da mensagem do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros brasileira em 10,5% na semana passada. Existia uma grande expectativa quanto a uma possível sinalização de aumento da Selic no curto prazo, por causa da piora das expectativas de inflação dos próximos anos. Mas o comunicado do Copom não deu pistas de que isso deve acontecer. A mensagem foi mais suave. Agora, por que é importante ler as entrelinhas do comunicado do comitê? E qual deve ser a trajetória dos juros no futuro próximo? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e a gente vai falar também sobre o emprego recorde no Brasil, a contagem regressiva nos Estados Unidos para o corte de juros e o copo meio cheio nos dados de inflação da Europa. A gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como os dados de emprego e as mensagens do Fed nos Estados Unidos afetaram as bolsas e outros ativos do mercado. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 5 de agosto de 2024. Vamos lá? Bom, a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 10,5%, ela já era esperada. A expectativa maior era em relação à mensagem do Copom sobre os próximos passos. O recado era muito aguardado porque houve uma piora das expectativas de inflação nos últimos meses, como eu mencionei agora há pouco. Diante da valorização do dólar e das dúvidas em relação ao equilíbrio do orçamento do governo, analistas de mercado passaram a enxergar preços mais elevados nos próximos anos. Nesse cenário, a hipótese de a Selic voltar a subir ainda em 2024 ficou sobre a mesa, mesmo que essa não fosse a hipótese mais provável. As pistas que foram dadas pelo comunicado do Banco Central afastam essa possibilidade, na nossa visão. Existiu sim um reconhecimento de piora do quadro inflacionário, mas o comitê poderia ter usado palavras mais duras para indicar que os membros defenderiam uma alta de juros em caso de risco de descumprimento da meta da inflação. E aí, para a gente interpretar a mensagem da autoridade, vale usar a sabedoria popular que diz que a importância mora nos detalhes. O Copom adotou um tom relativamente suave nas palavras, indicando maior cautela ou maior vigilância caso necessário. A gente acredita que a intenção foi sinalizar que a taxa Selic deve ficar estável no futuro próximo. E não foi só a escolha de palavras que indicou essa postura do comitê. Nas últimas duas comunicações do Banco Central, foi mencionado um cenário alternativo. Esse cenário mostra como a inflação ficaria se a taxa básica de juros se mantivesse estável em todo o horizonte relevante, ao invés de começar a cair em 2025, como esperam os analistas de mercado. Aqui vale mencionar que o horizonte relevante considera os próximos 18 meses. Nesse cenário alternativo de juros parados, a inflação cairia para 3,2% no primeiro trimestre de 2026. Como o IPCA ficaria ao redor da meta de 3%, a gente acredita que o Copom não enxerga, por hora, a necessidade de um aperto monetário adicional. Apesar disso, o comitê reconheceu que existe sim um novo risco de alta para a inflação. O comunicado cita, e aqui eu vou abrir aspas, uma conjunção de políticas econômica externa e interna que tenham impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Fecha aspas. Isso é importante porque, até a última reunião, o BC enxergava dois fatores que poderiam levar a uma alta da inflação e dois fatores que poderiam esfriar os preços. Agora, essa balança ficou desequilibrada. O Copom enxerga três riscos para alta e dois riscos para desaceleração do IPCA no futuro. O desequilíbrio no chamado balanço de riscos pode ficar maior, a depender de como a conjunção de políticas econômica externa e interna vai evoluir. Nesse sentido, vale lembrar que o cenário fiscal brasileiro ainda inspira preocupação. Recentemente, o governo federal ampliou a projeção de déficit primário, que é receita menos gastos. Essa projeção saiu de 27 bilhões de reais para 61 bilhões de reais. O crescimento acelerado das despesas públicas impõe desafios ao cumprimento do arcabouço fiscal, como a gente falou aqui no último episódio. As dúvidas quanto ao equilíbrio do orçamento público têm influenciado a cotação do dólar. Isso porque os investidores começam a calcular que existe um risco maior nos ativos do mercado brasileiro e, por isso, podem optar por investir em outros países.
Com menos dólares aplicados aqui, o real tende a perder valor. O dólar encerrou a última semana em R$ 5,73. Por hora, a gente acredita que os juros brasileiros devem ficar em 10,5% até o final de 2024. Em 2025, é possível que o Banco Central retome o ciclo de flexibilização da Selic, levando a taxa para 9% ao final do ano. E agora a gente fala sobre o mercado de trabalho aqui do Brasil. O número de brasileiros empregados bateu recorde no trimestre encerrado em junho. São 101 milhões e 800 mil pessoas trabalhando. A taxa de desocupação recuou para 6,9%, que é a menor para o mês de junho de toda a série da Pesquisa Nacional de Domicílio Contínua, a PNAD. Não há dúvidas de que o mercado de trabalho brasileiro está aquecido. Com mais gente trabalhando e com os salários subindo, a massa de rendimentos também foi recorde, 322 bilhões de reais. Por outro lado, para ser duradoura, a melhora no mercado de trabalho precisa ser acompanhada por ganhos de produtividade. Uma vez que isso não tenha acontecido, o aumento dos salários além da produtividade pode contribuir para o aumento da inflação, em especial no setor de serviços. A nossa projeção é que a taxa de desemprego continue próxima de 7% até o final do ano. Agora a gente fala sobre a Europa. A inflação da zona do euro ficou estável em julho. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice teve alta de 2,6%, um pouco acima das expectativas dos analistas de mercado. A boa notícia foi que a composição do índice melhorou, com a desaceleração dos preços de serviços. O aumento de salários no setor tem sido um fator de pressão para os custos das empresas na Europa. Mas, se a inflação teve um copo meio cheio, por outro lado, os dados de atividade econômica não trouxeram um grande alívio. A prévia do PIB do segundo trimestre mostrou um crescimento modesto na zona do euro, de 0,3%. A economia europeia ainda tem sofrido com o alto preço de energia e com os juros ainda em patamar elevado. O destaque negativo foi a Alemanha, que viu o PIB encolher 0,1% no período. A maior economia do bloco teve papel fundamental para o resultado morno do segundo trimestre. E aí, considerando a perda de força da atividade econômica e a desaceleração da inflação em curso, a gente acredita que o Banco Central Europeu deve seguir cortando os juros em 2024. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Na última semana, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele manteve os juros no intervalo de 5,25% e 5,5%. A taxa segue no maior patamar dos últimos 22 anos. Em um comunicado, a autoridade reforçou que o mercado de trabalho e a inflação americana estão cedendo conforme era esperado pelo Comitê de Política Monetária. Nos 12 meses até junho, o núcleo do PCI, que é o indicador de preços acompanhado de perto pelo Banco Central americano, esse núcleo ficou em 2,6%. A meta a ser cumprida é de 2%. Divulgado depois da decisão do Fed, o relatório de emprego dos Estados Unidos, o Payroll, mostrou uma criação de 114 mil vagas em solo americano em julho. O número veio bem abaixo da expectativa dos analistas, de 175 mil vagas. A taxa de desemprego americana saltou de 4,1% para 4,3%, maior patamar desde novembro de 2021. Se os dados continuarem a corroborar o cenário de esfriamento da economia, um corte de juros pode estar sobre a mesa na próxima reunião do Fed, em setembro, de acordo com o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. A gente acredita que a desaceleração da inflação e, em especial, o enfraquecimento do mercado de trabalho devem abrir as portas para o início de corte de juros no próximo mês. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina conta como os dados de emprego que a gente citou agora há pouco e como as mensagens do Fed impactaram as bolsas e outros investimentos nos Estados Unidos. Ela conta que os investidores voltaram a considerar a possibilidade de a economia americana estar esfriando além do esperado, uma hipótese que trouxe mais pessimismo para os mercados na última semana. Agora, será que esse pessimismo tem fundamento? A Marina analisa. As ações globais fecharam a semana com retornos negativos, muita volatilidade, e os
juros dos títulos do Tesouro americano caíram, gerando os bons retornos pelo outro lado para a renda fixa. O Fed deu fortes sinais de que o primeiro corte está se aproximando e que agora não está focado apenas nos riscos de inflação, mas também no mercado de trabalho. Ou seja, os ambos lados do seu duplo mandato agora são muito importantes para o Fed. Eles discutiram o enfraquecimento das condições de trabalho, mas também disseram que as tendências de inflação estão melhorando. E realmente o Powell, na coletiva de imprensa, várias vezes deu a entender que o corte de juros pode começar em setembro e que pode estar na mesa. Inclusive, os dados econômicos que a gente recebeu semana passada continuaram apontando que a economia americana, como mencionei, está desacelerando, desde o setor de manufatura, um pouco mais lento, até o mercado de trabalho. A gente viu que a taxa de desemprego subiu 20 pontos base para 4,3%. E isso assustou um pouco o mercado, que talvez o mercado de trabalho está desacelerando um pouco mais rápido demais e renovou preocupações pelo lado de crescimento econômico. Precisamos lembrar que ainda assim é um mercado de trabalho muito forte, essa menor taxa de desemprego desde os anos 60 praticamente, mas o que preocupou o movimento tão rápido na taxa de desemprego. Agora, como será que cada classe de ativo, como cada investimento, reagiu a essa piora dos dados de emprego nos Estados Unidos? A Marina explica que houve ganhadores e houve perdedores. Vamos ouvir. As ações americanas reagiram negativamente ao relatório, fecharam uma semana com uma queda de ao redor de 2,6%, e os mercados globais de ações também demonstraram quedas, já que essa leitura como um todo gerou preocupação geral e global. Mas, pelo outro lado, os yields dos títulos de tesouro caíram muito. Os juros de 10 anos começaram a semana passada perto de 4,3% e fecharam a semana ao redor de 3,80%. Então, caíram praticamente 40 pontos base. Realmente incrível ver esse movimento tão forte dos juros pelo lado dos títulos de tesouro americano. Isso foi porque as expectativas dos cortes de juros pelo Fed se ajustaram agressivamente, né? O mercado começou a precificar muitos mais cortes de juros, 45 pontos base para setembro e 113 para o ano inteiro. Do lado do JP Morgan Asset Management, continuamos achando que o Fed pode começar a cortar os juros em setembro, com um ritmo trimestral de 25 pontos base, continuando, né, em setembro, dezembro e em 2025. Mas qualquer deterioração adicional nas condições econômicas pode até levar a cortes de juros mais agressivos. Nesse momento, uma fraqueza adicional beneficiaria os treasuries, né, os títulos tesouro, enquanto os ativos de risco, como as ações, poderiam sofrer se a confiança nessa expansão econômica atual diminuírem. Mas à medida que os cortes de juros se aproximem, é bem importante lembrar que a gente precisa sair do dinheiro, estender a duração, se manter diversificado dentro da renda fixa, com exposição tanto a títulos de tesouro quanto a renda fixa de corporativas de qualidade. E também a qualidade vai ser super importante nas ações. Como temos falado aqui o ano todo, manter o foco em ações de qualidade com lucros resilientes, que estão preparadas para enfrentar essa desaceleração econômica, vai ser super importante, assim como setores mais defensivos, como serviços públicos e a saúde. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 6 de agosto, o Banco Central do Brasil publica a ata da última reunião do Copom com mais detalhes sobre a decisão que a gente falou agora há pouco. Na quinta-feira, 8 de agosto, vai ser divulgada a inflação de julho da China. O país tem apresentado uma inflação bem baixa, dado o consumo doméstico mais fraco. E para fechar a semana, na sexta-feira, 9 de agosto, o IBGE divulga o IPCA de julho. A gente espera alta de 0,35% no mês, impulsionada pelos grupos de itens administrados e serviços. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, eu faço um pedido especial para você compartilhar o nosso canal com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro das notícias mais importantes da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado.
É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!